Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhora Deputada Cláudia. Ouvi-lhe a sua intervenção e subscrevo algumas correções que merecem este mesmo diploma, tendo em conta a designação de alguns direções regionais, portanto, que tem razão, não está atualizado, mas é algo também que se pode trabalhar em sede de comissão, se assim for vontade da maioria. No entanto, Sr. Deputado, eu gostava de questionar acerca de o projeto de lei, o decreto-lei de 29 de 2001, que depois foi adaptado à região pelo Decreto Legislativo Regional 25 de 2001, faz referência no artigo 10 à avaliação e acompanhamento das medidas implementadas. Acontece que em 2019, na Assembleia da República, os deputados do PSD referiram que não havia nenhum diagnóstico que, no fundo, desse indicações do cumprimento das medidas implementadas. E a minha questão é, aqui na Madeira, que diagnóstico é que foi feito desde 2001 até cá, relativamente às medidas, a quando da adaptação do diploma à região? Portanto, também eu pesquisei, Sra. Deputada, e não encontrei grande coisa acerca das medidas da empregabilidade de pessoas portadoras de deficiência. E eu gostava de saber se o PSD acompanha esta ideia defendida na Assembleia da República pelo Grupo Parlamentar do PSD, ou então permanece igual e fazendo... desculpem a expressão, palavras moucas, palavras ocas, não é? Que na Madeira não existe e continuará a não existir diagnóstico que indique realmente as percentagens e como é que estas medidas estão a ser implementadas, se há ou não cumprimento das medidas que estão a ser implementadas aqui na região autónoma da Madeira em matéria de emprego para pessoas portadoras de deficiência. Deputado do JPP. Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Discute-se uma matéria pertinente, uma matéria atual e a necessidade de se pensar nas pessoas portadoras de deficiência. Porque o direito a escolher a profissão é um dos direitos constitucionalmente garantidos a todos os cidadãos em condições de igualdade e liberdade. Os cidadãos com alguma deficiência gozam de plenos direitos consignados na Constituição, com ressalva para aqueles para os quais se encontrem incapacitados. Saliente-se o artigo 71 da Constituição, que atribui ao Estado a obrigação de realizar uma política de prevenção e de tratamento, reabilitação e integração dos cidadãos portadores de deficiência e o encargo da efetiva realização dos seus direitos, algo que, no caso da região autónoma da Madeira, se integra ou se desrespeito ao Governo regional, esta responsabilidade. Sendo o apoio específico aos cidadãos portadores de deficiência uma preocupação de todo e qualquer Governo, foi importante a definição legal de um sistema de cotas de emprego para pessoas com deficiência, que respondam às necessidades destas mesmas pessoas, que promovam a sua integração em entidades empregadoras do setor privado e organismos públicos. A Lei nº 4 de 2019, que estabelece o sistema de cotas de emprego para pessoas com deficiência com grau de incapacidade igual ou superior a 60%, visando a sua contratação por entidades empregadoras do privado e organismos do setor público não abrangidos pelo âmbito do Decreto-Lei nº 29 de 2001, de 3 de fevereiro. E há aqui, senhoras e senhores deputados, e há aqui que eu há pouco questionava acerca da empregabilidade na administração pública, no setor público, que é também importante e algo que nós não temos dados relativamente a essa matéria. Algo que o próprio PSD, na Assembleia da República, chamou a atenção e referiu que, e agora cito, o PSD considera de maior pertinência que seja feito anualmente um diagnóstico do emprego de pessoas com deficiência nos serviços da administração pública, por serviços do Ministério, não é? Para assim podermos medir o grau de cumprimento desta mesma medida. Era exatamente isto que também eu questionava há pouco. O presente Decreto Legislativo Regional, agora em discussão, vem adaptar à região esta Lei nº 4 de 2019,
Por ser esta uma matéria sensível e de interesse elevado, faz todo o sentido a adaptação da referida lei à região, com as necessárias adaptações à realidade regional, nomeadamente no que à orgânica regional diz respeito. Em suma, considerando esta uma matéria importante, principalmente para os cidadãos visados, os cidadãos portadores de deficiência, e que reúnam os requisitos necessários para o desempenho de funções profissionais, sendo este desempenho, o exercício de funções profissionais, extremamente importante para promover a sua inclusão e promover a sua integração numa sociedade, muitas vezes, pouco ajustada às necessidades destes mesmos cidadãos. E agora, aqui à parte, veja-se, por exemplo, em relação à questão de acessibilidade física a infraestruturas, nomeadamente a espaços ou edifícios públicos, em que, na verdade, tem vindo a melhorar, mas ainda há muito por fazer relativamente a essa acessibilidade. Muito obrigado. Para uma intervenção tem agora a palavra o Sr. Deputado Paulo Alves, do JPP. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Deputado Brice Araújo. Começo por me dirigir a Vossa Excelência e dizer que, relativamente ao seu apontamento no facto de eu só agora abordar este assunto, a estar, no fundo, estou um bocado irónico com o que disse, referi-se à minha pessoa a estar a falar sobre esta matéria, gostava de dizer que nem merece comentários. É um jogo tão sujo e uma atitude tão baixa que eu não lhe vou dar resposta. Outra relativamente à discussão do diploma em si, nota-se que o PSD não vai aprovar o diploma porque existe duas situações que não estão corretas. Uma que diz respeito à designação de uma direção regional e a outra nas competências em matéria no fundo, as competências que não são da alçada do Instituto de Emprego. Portanto, há aqui dos lapsos neste diploma. E o que acontece? Não se vai aprovar um diploma que aborda uma matéria tão séria, tão sensível, porque tem dois erros. No entanto, é verdade que o PSD já levou à Comissão, ou melhor, aprovou e foi à Comissão um diploma do PS, se bem se recordam, e que transformou de tal maneira o diploma que depois, acho que o próprio PS, votou contra. Não sei se foi enganado, já termino. Ou seja, não reconheceu o seu próprio diploma. Porquê? Porque o PSD trabalhou de tal maneira que apresentou como já sendo seu outro diploma. O que significa que aqui não aprova por dois erros que facilmente se corrigem. Agora, trabalha-se o diploma para, no fundo, quase que chamar a si a autoria desse mesmo diploma. Isto é realmente de ficar pasmado com estas atitudes. Senhores Deputados, há que haver maior... Já termino, Sr. Presidente. Há que haver maior seriedade na discussão dos diplomas. E o trabalho na Comissão também serve para alguma coisa. O trabalho de Comissão também serve para alguma coisa. Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Alves, do JPP.